Fala pessoal, tudo bem? Aqui Vitor Garcia do Vlog Genealogia Informal, Genealogia e Cidadania. E hoje aqui no meio do trânsito da cidade, falar aqui para vocês com uma questão referente a denominações que nós demos, nomenclaturas para parentes, e falar principalmente de primos. É mais curto, é algo simples, mas só para ficar claro aí alguns termos usados, beleza? Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal e é isso aí, valeu! Então pessoal, como eu já disse na intro aí, o que eu quero falar para vocês com relação à nomenclatura é o seguinte: muitas vezes nós usamos algumas nomenclaturas erradas, ou nós adotamos padrões para se referir a determinados parentes que é convencional, se fala na prática. Eu acho que não é nem questão de estar certo ou errado, mas questão de saber o termo usado em algumas situações, ou o termo que deveria ser usado, ou que se costuma usar. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Bom, que é o seguinte, né? Os termos adotados avós, bisavós, e aí trisavós, tetravós, pentavós. Eu fiz um vídeo falando aí a diferença, o que é trisavô, tetravô, tataravô. Assista aí o vídeo no canal, já tem explicando melhor. Eu acho que isso aí já está muito bem claro, né? Até questão, por exemplo, o que é cunhado, concunhado, né? E coisas nesse sentido. Eu acho que já fica muito claro. Aí tem enteado, tudo. Tio avô, tio bisavô. Tem uma pessoa do cemitério que eu fui pedir um documento lá do irmão do meu bisavô. Eu falei: o que você é? É meu tio bisavô. Ele falou: nossa, eu confundo tudo isso, é um horror. Que é muito simples, o seu tio bisavô é irmão ou cunhado do seu bisavô ou bisavó, tio avô, tio tetravô, enfim. Eu vou colocar depois aqui no vídeo mesmo algumas imagens que deixam bem claro essa relação, né? Mas olha o dedão na tela. Mas assim, todo mundo sabe o que é meio-irmão, primo, né? O primo de primeiro grau. Mas o que eu quero falar é com relação à questão a partir de primos de segundo grau. Qual o conceito que eu utilizo quando eu estou falando de genealogia e que muitas pessoas utilizam, que é como um padrão. Que é basicamente o seguinte: a gente às vezes costuma chamar o filho do seu primo, de primeiro grau, a gente muitas vezes convencionalmente fala que é nosso primo de segundo grau, né? E não estou dizendo que você tem que mudar o jeito que você fala, mas o termo certo, no caso, você é primo tio do filho do seu primo ou da sua prima de primeiro grau. E obviamente ele seria seu primo sobrinho de primeiro grau. Eu já vi casos em que, em situações, nesse tipo de situação, um se refere ao outro como tio e sobrinho, ou simplesmente como primo. Isso varia do costume da família. Eu não estou dizendo que você tem que mudar isso, mas é legal você saber uma convenção. Quando eu me refiro a primos de segundo grau, né, porque muitas vezes o filho do seu primo de primeiro grau, o neto primo segundo, primo terceiro, não. O neto do seu primo de primeiro grau é o seu... você é primo, tio avô dele, e ele é seu primo, avô, sobrinho, primo, sobrinho, avô, enfim. Então é basicamente isso, para você entender um pouco essa diferença. O que eu chamo de primos de segundo grau. O primo de segundo grau, e é o que eu vou usar como padrão no vídeo, é filho do primo ou prima de primeiro grau do seu pai e da sua mãe. Basicamente, irmãos têm os pais em comum. Claro que tem casos que pode ser só o pai ou só a mãe, né? E isso vale para primos, que é só um avô, só uma avó, mas usando essa convenção, irmãos têm pais em comum, primos de primeiro grau têm avós em comum, na verdade um casal de avós, né? Porque dois casais seriam irmãos, pela lógica. Os
Primos de segundo grau têm bisavós em comuns, que aí no caso os avós ou as avós que sejam, são irmãos. Primos de terceiro grau têm trisavós em comum, e aí você já entende de onde vem segundo, terceiro, quarto grau. Então, primo de quinto grau tem quintos avós ou pentavós em comum. Então isso que eu quero deixar claro para vocês. E aí eu vou colocar aqui os esqueminhas aqui no final do vídeo, que vai ficar muito mais claro aí, tá certo? Valeu! E tem aí uma outra informação que eu queria passar para vocês, que inclusive é usado algumas vezes no Brasil mesmo. Por exemplo, você tem que retirar um documento, só pode retirar você ou pessoas de primeiro grau, de segundo grau. O que quer dizer isso? No caso, primeiro grau são seus pais, seus filhos e esposa. Irmão é considerado segundo grau, avós segundo grau, bisavós terceiro grau, netos terceiro grau, sobrinhos terceiro grau, e por aí vai. Eu também vou pôr um esqueminha aqui, viu? Então é só uma outra nomenclatura que eu queria deixar para vocês aí. Beleza? Valeu, se inscreva no canal, ative sininho, faz tudo aí, compartilha com a galera, dá uma ajuda aí. Valeu!